Bom, vamos entender então o que são as emoções e para que elas servem. Muita gente às vezes procura terapia porque está sentindo alguma coisa que ela julga ser ruim. Eu não quero mais sentir essa tristeza que eu ando sentindo, eu não quero nunca mais me sentir assim. Opa, peraí, isso é perigoso. Às vezes a pessoa fala que nunca mais quer sentir alguma coisa, mas ela não entende o porquê que ela está sentindo aquilo. Na psicologia, a gente costuma falar que os extremos são patológicos, os extremos são perigosos. Então, quando uma pessoa tem um excesso de uma emoção, isso pode ser perigoso, isso pode ser disfuncional para ela. Porém, quando a pessoa não sente nada, não sente aquela emoção de forma nenhuma, isso também pode ser um problema. Então, é importante que no processo terapêutico a gente sempre busque o equilíbrio entre elas, nem o excesso e nem a falta daquela emoção. E para que a gente encontre esse equilíbrio, a gente precisa entender quais são essas emoções e quais as funções que elas têm para a nossa vida. O psicólogo Paul Ekman classificou as emoções em 7. Alegria, tristeza, espanto, ou surpresa, medo, raiva, nojo e desprezo. Essas são as emoções. Existem algumas outras coisas que a gente fala que sente, como, por exemplo, a ansiedade. Ansiedade é uma resposta fisiológica, que pode ser do medo, pode ser da raiva. Então, a ansiedade, por exemplo, é um sentimento, não é uma emoção. Beleza? Então, vamos embora. Dessas daqui, alegria, tristeza, espanto, medo, raiva, nojo, desprezo, qual delas é boa pra gente? Você deve estar pensando aí. E aí, qual sentimento desse, qual emoção dessa é positivo? Qual que é o mais legal de todos? Você deve estar pensando, sei lá, alegria. Alegria deve ser muito bom. Eu devo viver sempre alegre, sempre feliz. É isso que a gente busca, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente faz tudo, para que a gente seja feliz e para que eu viva sempre feliz e não sinta nenhuma outra emoção mais, porque elas são ruins. Opa, peraí. O excesso de alegria, a pessoa que sempre está feliz, isso também é patológico. Isso também é um problema, está lá no DSM. Então, ela também tem que ser ponderada. É óbvio que a gente quer ficar feliz, é óbvio que a gente quer se sentir alegre, isso é bom, a gente gosta disso. Porém, a vida, ela sempre vai ser uma curva, sobe, desce, sobe, desce. São nos momentos ruins que a gente vai valorizar os momentos bons. Se não fosse aqueles momentos de sofrimento, a gente não ia ter um comparativo, a gente não ia ter um parâmetro para ver, nossa, eu estava muito melhor antes, agora eu não estou tão bem. Mas eu vou sair desse sufoco que eu estou para que eu volte a ficar bem. E assim vai. A vida é uma eterna angústia. A gente sempre vai estar bem por um lado e passando mal por outro. O Freud já falava isso, que a sociedade é neurótica e a gente sempre vai estar em busca do prazer, mas a gente nunca alcança ele de fato. E nessa busca que a gente sempre está, a gente vai se deparar com outros tipos de emoções. Então, por isso que é importante que a gente entenda o que cada uma delas significa para a gente. Por que as pessoas ficam tristes, por exemplo? Já parou para pensar? Qual que é a função da tristeza? Mas é tão ruim ficar triste. Mas por que a gente se sente triste? Quando a gente passa por uma situação ruim, por exemplo, um luto, tá? O luto não é só quando alguém falece, tá?
é quando a gente, né, ou perde, né, um ente querido, perde um amigo, né, alguém que faleceu, ou a gente perde um emprego, isso a gente também entra num processo de luto. Quando a gente perde um objeto que a gente gostava muito, sei lá, quando roubam o nosso carro, poxa, eu dei um tanto duro para comprar aquele carro e roubaram, também é um processo de luto e a gente fica triste. Por que a gente fica triste nesses tipos de situações? Porque quando a gente está triste, a gente entra num processo de torpor. A gente fica mais para baixo, a gente fica mais quietinho, a gente fica mais pensativo. E esse ato de estar pensativo faz com que a gente consiga racionalizar melhor, com que a gente consiga elaborar melhor aquela situação e a gente consiga encontrar soluções para que a gente saia dela. E então é para isso que serve a tristeza. A tristeza é algo que precisa ser vivida. Quando a gente passa por um processo de luto e sente aquela dor, essa dor ela precisa ser sentida. A gente não pode, por exemplo, mascarar esse sentimento e fingir como se aquilo nunca tivesse acontecido, porque senão isso mais para frente pode se transformar num outro sintoma, pode transformar numa crise de ansiedade, pode virar uma depressão, se aquilo não for muito bem elaborada nesse momento. A gente pode ver isso, por exemplo, em situações de términos de relacionamento. Tem pessoas que terminam um relacionamento e sofrem, choram, ficam pensando, ai meu Deus, eu poderia ter sido melhor, nossa, eu poderia ter feito algo para salvar o relacionamento, nossa, mas não deu certo e tal, e aí, o que eu poderia fazer? E essas pessoas, elas, depois que passam por esse momento de tristeza, de luto, elas conseguem até mesmo ingressar em um relacionamento novo, conseguem tocar a vida para frente, depois que todo aquele sofrimento passou. Agora tem pessoas que, por exemplo, terminam um relacionamento e querem ir pra balada, beber pra caramba, eu vou atrás porque eu não quero pensar naquilo, porque se eu ficar pensando naquilo eu vou ficar mal, e começa a sublimar isso, ou seja, começa a gastar energia em outras coisas. O que acontece? Essa pessoa, às vezes ela sai pra balada e acha que, meu relacionamento já acabou mesmo, eu tô na balada, beleza. Quando volta pra casa, vem aquela ressaca moral no dia seguinte. Quem nunca passou por isso? Aí fica, aí chega de madrugada, resolve ligar para ex, aí chega em casa e chora, mas minha vida era melhor com ela, não adianta, porque a gente cai na real que a gente ainda não superou aquilo. Então a tristeza ela permite com que a gente supere situações de uma forma melhor, de uma forma mais funcional para a nossa vida. O espanto, a surpresa, ele também tem sua função. Quando a gente é surpreendido, a gente faz aquela expressão de... a gente arregala os olhos, inspira fundo. Então isso serve para que a gente tome cuidado com aquilo. Opa, será que é alguma coisa que pode ser um risco, pode ser um perigo? Então eles têm uma função evolutiva. Todas as nossas emoções têm uma função que é filogenética, ou seja, já vem acompanhando a nossa evolução ao longo dos tempos. O medo, que muita gente às vezes fala que, nossa, eu não devia sentir medo, é ruim sentir medo, mas o medo serve para que a gente se proteja. Se a gente não sentir medo, a gente pode acabar se colocando numa situação perigosa. Se eu posso, sei lá, ver um bicho venenoso vindo na minha direção, eu faço tudo bem, olha que bonitinho, vou colocar esse escorpião aqui na minha mão, sabe? Eu vou querer, sei lá, escalar um prédio sem provavelmente de segurança nenhum. Enfim, eu vou me colocar em situações de risco, que eu posso me machucar ou pior. Então o medo serve para que a gente vá com cautela.
Quando a gente fala que uma pessoa é corajosa, não significa que a pessoa não tem medo. Significa que a pessoa tem medo, mas ela possui estratégias de lidar com esse medo, de enfrentar o medo e agir de forma cautelosa, mas que ela consiga fazer aquela determinada, passar por aquela determinada situação. Então, uma pessoa que não tem medo nenhum, ela está em risco, então é perigoso, ela não pode não sentir medo. Mas uma pessoa que sente um medo excessivo, eu não consigo falar com pessoas desconhecidas, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ver um bicho do outro lado da rua, que isso já me gera uma angústia, já me gera uma ansiedade, eu não consigo ver uma aranha por foto ou por vídeo, e isso já me gera um medo irracional, que aí já se transforma no caso de uma fobia, né? A pessoa que tem um medo irracional de alguma coisa, é um medo excessivo, isso já se torna disfuncional. Então, como eu disse, deixar a emoção equilibrada, tá? Então, nesse caso do medo, principalmente, os extremos são bem perigosos, a gente tem que tomar cuidado. Raiva serve para que a gente se proteja de algum tipo de situação. Quando alguém faz alguma coisa, a gente precisa ter um impulso para poder revidar ou para poder nos livrar de algum tipo de situação. A raiva serve para que a gente consiga tomar alguma decisão até mais assertiva. Então a gente também não pode ficar pode fazer qualquer coisa comigo, que eu não tô nem aí, sabe? Aquela pessoa que tá sempre de boas com tudo, sem de raiva de nada. A raiva, minimamente, ela é importante sim pra gente. Mas a questão é a gente controlar ela e usar para situações funcionais. E não deixar com que ela nos controle e faça com que a gente perca a cabeça e estoure de raiva, fale coisas que não devia, faça coisas que não devia, tá? O nojo e o desprezo servem para que a gente se afaste de coisas possivelmente nocivas. Então, se a gente tem um alimento que está estragado, um alimento que possa fazer mal, a gente sente, tem aquele reflexo do nojo, de querer se afastar. Às vezes isso acontece também com pessoas, né? Se uma pessoa faz cara de nojo para outra, é sinal que a relação não vai bem. O desprezo também serve para que a gente se mantenha afastado de situações ou de pessoas que possam gerar algo negativo para a gente. Então, as emoções, elas precisam ser sentidas. Tem gente que procura terapia achando que vai se transformar num robô, achando que vai chegar lá, a gente vai hipnotizar e vai, sei lá, tirar o cérebro dela e colocar um computador no lugar e que ela nunca mais vá sentir raiva, nunca mais vai ficar triste, nunca mais vai sentir medo. Não é isso. O objetivo da terapia não é isso. É fazer com que a pessoa entenda essas emoções e quando futuramente ela sentir alguma coisa negativa de novo, ela consiga parar, pensar e se entender. Bom, qual é o motivo de eu estar sentindo isso? Quando uma pessoa está sentindo, até mesmo você aí, quando você está sentindo uma emoção ruim, um sentimento ruim, você para e pensa, por que eu estou me sentindo desse jeito? E aí você vai buscar a resposta. É por causa de tal coisa que eu tentei fazer, mas não deu certo. É por causa daquele projeto que está enrolado ainda e eu ainda não consegui resolver. É porque fulano de tal me falou uma coisa e eu não gostei e isso me gerou esse sentimento. Então, quando você para, se questiona de onde está vindo, qual é o pensamento que está gerando aquele sentimento, você consegue entender. Então, o primeiro passo das emoções é entender de onde que elas vêm. E ao mesmo acontece com a ansiedade. A ansiedade, apesar de não ser classificada como uma emoção, ela é um sentimento. Ela é uma resposta fisiológica que a gente costuma sentir
normalmente do nosso dia a dia. E o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é algo que ainda vai ou não acontecer. A ansiedade é uma sensação que gera fisiológica baseado em um pensamento que a gente tem do futuro. Ninguém fica ansioso por algo que já aconteceu. Ah, estou ansioso por um negócio do meu passado. Ninguém fica. A gente fica ansioso por algo que pode ou não acontecer no futuro. E para que a ansiedade serve? Serve para que a gente se precava, para que a gente possa se precaver. Se precava? Se precaja? Para que a gente possa se precaver de algo que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma prova daqui, sei lá, 2 meses, eu vou fazer uma prova, eu preciso sentir ansiedade minimamente para que eu possa me preparar para fazer aquela prova. Ou, já pensou, se eu não sentisse ansiedade nenhuma, eu ia ficar, tô tranquilo, tô aqui de boas, relaxado. Quando chegar no dia da prova eu vejo o que eu faço. Ou seja, eu posso até estar tranquilão, relaxadão, mas eu vou ter um péssimo resultado na prova, porque eu não estudei a forma que eu devia. Quando eu fico assim, nossa, eu preciso estudar para que eu tire uma nota boa, eu preciso me preparar para aquilo, é a ansiedade que vai fazer com que eu tenha esse movimento. Quando eu vou fazer uma viagem, por exemplo, eu preciso de um pouquinho de ansiedade para que, caso aconteça algo fora do esperado, eu possa ter um plano B. Vai que acontece um imprevisto. Vou fazer uma viagem, fazer tal coisa. Se tiver um imprevisto, eu posso fazer isso. Se acontecer isso, eu posso fazer isso. Então, eu já crio soluções na minha mente. Porque se eu não tenho ansiedade nenhuma, mais uma vez eu posso acabar me dando mal. Eu vou fazer uma viagem e acontece algum imprevisto, eu falo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então eu posso acabar passando por uma situação ruim devido à falta, à ausência dessa ansiedade. Agora, mais uma vez eu digo, se a ansiedade for excessiva, eu não consigo dormir porque eu vou fazer uma prova, eu não consigo comer, eu não consigo fazer nada porque a ansiedade está me consumindo, aqui eu não consigo parar para pensar em outra coisa, e aí o que eu faço? Isso também é um problema, a gente precisa tratar essa ansiedade e trazer ela novamente para o equilíbrio, não zerar emoções, não zerar sentimentos. Então, por que essa aula é uma das mais importantes desse módulo de clínica? Porque quando você explica isso para o seu cliente, e isso é uma coisa que antes eu não explicava, e as pessoas às vezes voltavam reclamando que eu tratei lá uma tristeza e eu voltei a ficar triste, né? Como se a terapia robotizasse as pessoas. E a partir do momento que eu comecei a fazer o que a gente chama de psicoeducação, que é falar para a pessoa o que é essas emoções, né? Psicoeducação é um termo que a gente usa na TCC para quando a gente vai dar aulas. É como se eu desse uma aulinha para a pessoa sobre determinada coisa. Psicoeducação sobre emoções. Eu explico tudo isso daqui para o meu cliente. Vou dar uma psicoeducação sobre ansiedade. Então eu dou uma aula para a pessoa explicando o que é a ansiedade, de onde que ela vem, para que ela serve. Uma psicoeducação sobre hipnose. É o nosso bom e velho pré-talk. Nosso pré-talk, quando eu explico sobre hipnose, sobre o que é o processo da hipnose, é uma psicoeducação. Então, esse conceito que é da terapia cognitivo-comportamental, que eu levo para os meus atendimentos, são de fundamental importância. Então, às vezes, já aconteceu o caso, por exemplo, de eu atender uma pessoa e nem fazer nada de hipnose, não aplicar técnica nenhuma. Eu só fiz uma psicoeducação sobre emoções, porque eu percebi que é uma pessoa que estava com as emoções controladas,
não tinha nada fora do normal, né? Difícil de falar o que é normal, o que não é, mas isso é outra discussão. Mas não estava nada excessivo, ela conseguia se controlar muito bem, mas eu percebi que essa cliente em específico que eu atendi, ela não estava entendendo o porquê das emoções. Ela achava que toda e qualquer emoção ruim que ela sentia era algo ruim e isso gerava um sofrimento. Quando eu passei todo esse conteúdo dessa aula que você está assistindo para ela entendeu e falou: ah, agora tudo bem, agora eu sei lidar melhor com as minhas emoções. E só bastou isso. E a sessão foi apenas para isso. Não precisei hipnotizar, não precisei usar nenhum outro tipo de técnica e nem nada. Isso já resolveu. Então, é importante a gente ter esses conceitos teóricos na nossa mente, que isso vai salvar e muito a sua vida como terapeuta de agora em diante. Então, sobre as emoções é isso. Fica aí a dica de leitura do Paul Ekman, chamado A Linguagem das Emoções. É um livro excelente que fala sobre a origem das emoções e uma pesquisa que ele fez sobre microexpressões faciais, que é como as pessoas expressam as emoções através da face. Inclusive isso é usado para detecção de mentiras, as pessoas utilizam isso para ver se a pessoa está falando verdade, se não está, utilizando esses conceitos. Então, esse livro do Paul Ekman é excelente para entender melhor sobre essas emoções. E é isso, até a próxima aula.